ponto de vista do construtor, né? De quem está no campo, de quem está tentando viabilizar que esse universo seja, que flua, né? Da melhor maneira, né? Então, o bambu roliço, muita gente já está focando ali no laminado, né? Eu penso assim, não, peraí, o bambu roliço ele é mais acessível, é um recurso mais sustentável, você não precisa fazer colagem, você não precisa fazer muito processamento, já está pronto, uma diversidade imensa de espécies, né? Um material muito leve, fácil de trabalhar. Por exemplo, um carpinteiro meu, que trabalha sempre com eucalipto roliço e com madeira, teve um problema de saúde, pressão, não pode carregar peso, ou seja, está trabalhando com bambu, né? Montando estruturas de bambu. Então, é muito interessante isso. Alta resistência físico-mecânica, eficiência estrutural, versatilidade, o limite é a criatividade mesmo, estética diferenciada. Então, quem gosta de bambu gosta, quem não gosta, não gosta. Então, muita textura, muita informação, né, que ele traz. Então, assim, tem gente que não gosta, mas quem gosta, ama. Então, é um dos únicos materiais que as pessoas amam, né? A gente tem aquele livro de concreto, Eu Amo Concreto, mas é um amor assim, né? Mas no campo da engenharia. O bambu já é um amor mais profundo no sentido de que as pessoas têm essa coisa de querer salvar o mundo e o bambu é uma grande ferramenta, né? O simples acabamento, o material já está pronto, material de baixo custo em países onde existe a cultura e que nós vamos chegar lá em breve. Do ponto de vista estrutural, ele já nasceu pronto, porque ele trabalha com a inércia otimizada, né? Ele afasta toda a massa do centro de gravidade e as fibras ainda para fora, mais para fora ainda. Então, do ponto de vista de eficiência da engenharia, não existe material mais eficiente, principalmente natural, né? O aço a gente sabe que é muito resistente. Aqui uma comparação que eu faço, diga. Me liga depois da uma. Aqui uma comparação que eu faço Isso. em relação a, por exemplo, você utilizar o bambu laminado, colado. Se você pegar várias ripas, ok. Tá me escutando, professor? Beleza? Tá. Então, para eu conseguir pegar o bambu, ripar ele, fazer uma viga maciça, eu preciso de 30 ripas de bambu, né? Bambu gigante, trabalhando com 2,5 por 1,5, mais ou menos. Ou seja, eu precisaria de mais ou menos 3 a 4 bambus para fazer essa mesma viga. Então, assim, a melhor forma de utilizar ele mesmo é roliço. É a mais eficiente. Se você pegar essas ripinhas e transformar num maciço, você vai precisar de 3 varas dessa para você conseguir fazer uma e atingir a mesma inércia. Ou seja, mais mostrando a eficiência que usar ele roliço, né? E aí você compara, por exemplo, com um pilar de concreto. Você precisa de forma de madeira, precisa de areia, brita, aço e gente para você moldá-lo. Então, para você adquirir a mesma resistência de um pilar de 3 metros, que suporte a mesma carga, você vai ter um pilar de 170 quilos de concreto. Já de bambu, no máximo de 21 quilos. Então, é muito absurdo, né? Isso aqui, por exemplo, é uma viga, né? Já falando nessa questão da inércia, uma casa que a gente fez, onde a gente tinha um vão aqui de 8 metros de vão, e utilizamos um bambu duplo, né? 2 varas, e uma vara embaixo, já sendo apoiada por uma mão francesa. Então, aqui a gente reduziu o vão e aumentou a seção da estrutura. Isso aqui foi uma verificação, um cálculo, e chegamos a essa solução, né? Ficou bastante interessante. Aqui só um comparativo para a mesma carga, né? Um pilar de bambu com a mesma carga, você tem uma massa de bambu menor, né? Se você for considerar aço. Então, você tem
mesmo utilizando o aço, que é um material tão eficiente, você ainda tem mais eficiência utilizando um bambu por conta da massa específica. Lógico que o volume é maior, né? Mas em relação à eficiência, do ponto de vista de estrutura, o bambu ainda consegue ser mais eficiente. Gasto energético, o Vitor falou bastante, mas é um material que tem menor gasto energético. E resíduo de obra é bambu que vira artesanato. Resíduo de obra de concreto é entulho, que vai para o lixo, né? Muitas vezes, vai para a natureza. As normas técnicas que a gente trabalha, principalmente hoje, já com a norma bambu, né? Brasileira, a 16828, e teremos agora uma revisão muito completa da ISO 22156, que vai sair, prometida aí pelos especialistas aí na Inglaterra. No final do ano, desse ano, está saindo uma norma muito, muito completa, tá? E no final são diferentes, porque uma trabalha com tensões admissíveis e a nossa trabalha com estados limites. Eu era um dos que batia que a nossa norma tinha que ser tensões admissíveis, tá? Por falta de informação que a gente tem ainda. Mas fui vencido. Então, é sempre bom a gente pensar no diâmetro, né? Quando a gente for comprar o bambu, na espécie que a gente vai trabalhar, na espessura da parede, né? Muito importante ter a consciência do material que você vai utilizar já antes, na fase de projeto. Então, eu falo para meus alunos, vai começar a projetar uma estrutura em bambu, uma construção, uma arquitetura em bambu, já saiba qual espécie você vai trabalhar, qual o fornecedor que você vai trabalhar e quais são os diâmetros que você tem e os comprimentos que você tem em função do frete. Então, não adianta você projetar e lá na frente você querer resolver qual bambu que você vai usar. Você já tem que projetar com bambu. O projeto de estruturas de bambu, eu considero o projeto mais complexo estrutural que existe. Por quê? Porque primeiro você tem uma grande variação de diâmetros e também variação de dimensional, né, que outros elementos não têm, aço, madeira, concreto principalmente, você tem materiais homogêneos, né? O bambu é heterogêneo, isso traz uma grande complexidade e 99% das estruturas de bambu são expostas, são estruturas expostas, ou seja, a arquitetura é a estrutura. Então, o arquiteto lá atrás, ele já tem que entender muito de estrutura. Por isso que eu estou focado hoje na capacitação de arquitetos para desenvolver projetos de estrutura em bambu, porque depois fica mais fácil para os engenheiros, né? Então, eu trabalho hoje com curso, né? Não chamo nem de curso online, porque é tudo online hoje, né? Mas eu trabalho com curso para capacitar arquitetos, né? Brevemente, estou terminando um curso para estruturas para engenheiros, né? Hoje a gente tem uma grande dificuldade de colheita, geralmente as torceiras não são manejadas, então tu chega numa torceira dessa, ela tem centenas de cômodos, então é difícil você chegar e colher e ter padronização. Então isso é uma dificuldade que vai ser vencida aos poucos, porque as novas torceiras que estão sendo plantadas estão sendo manejadas. Então com isso você consegue melhor padronização. Estamos nesse momento trabalhando na norma técnica de fornecimento de colmos de bambu tratado. Então, estou junto com o professor Normando, com o Vitor Marçal, trabalhando nessa norma, tá? Aqui algumas espécies que a gente usa muito, Phyllostachys edulis, o moçô, o asper, que para mim, na minha opinião, é o melhor que tem, é o melhor bambu, né? Aqui um estudo comparativo de custo, né? Então, por exemplo, uma vigota de angelim, para fazer uma estrutura hipotética, né, com 250 peças, eu vou gastar R$8.000. 250 metros lineares, perdão. Eu vou gastar R$8.000. Com o bambu asper, eu vou gastar metade do preço. Então, ainda é um custo menor, né? Ok? E se eu for fazer todo o processo, por exemplo, se eu for colher, se eu for tratar, se eu for fazer todo o processo, ele cai para 1.375. Então, aí justifica mais ainda que as pessoas tenham os seus bambus plantados, ok? Que façam todos os processos. Então, por isso que quando eu falo que é uma grande ferramenta para salvar o mundo, né? Para melhorar o mundo, é que se todas as propriedades rurais tivessem bambu, asper, de preferência,
você teria aí matéria-prima para você fazer toda a infraestrutura na sua propriedade. Aqui uma ficha de recebimento que eu preparei para uma obra que eu fiz para a Odebrecht, tá? Uma construção que foi executada pela Odebrecht sobre a minha consultoria. Tivemos vários problemas, não por conta de corrupção nem nada, mas por conta de que quem executou não tinha experiência. Então, é muito importante que o executor tenha experiência. E por mais que eu tenha elaborado uma ficha de recebimento, o material que chegou lá foi de péssima qualidade. Então, assim, não adianta a gente fazer documentos, se não tiver pessoas com muita experiência na ponta. Pelo menos até que o processo de fornecimento de bambu esteja bem estabelecido, né? Como está, por exemplo, o eucalipto. Aqui falando um pouco sobre a conicidade, né, do eucalipto, sobre as trincas, né, que a norma define, a questão das trincas, e o bambu, ele racha, naturalmente, ele vai rachar, porém, a gente tem meios de evitar que ele rache, e se ele rachar, de fazer uma recuperação que funcione muito bem, que não tem um custo elevado, e que você faz uma vez só e depois ele nunca mais racha. Então, principalmente na nossa região de Cerrado, né, região de Cerrado onde você tem uma variação de umidade muito grande, então são várias as medidas para você evitar que ele rache. Tá? Isso é um grande problema no sentido mais estético, né? Estrutural não é tanto um problema, mas estético sim. Aqui, em relação à questão da padronização dos ensaios, muito importante, né? Então, esse aqui é um pedaço da minha dissertação de mestrado, onde eu trabalhei um bambu, que é o Bambusa tuldóides, que é um bambu que eu sempre olhava, 10 anos atrás eu olhava para ele e falava, eu não entendia por que não tinha estudos em cima dele e ninguém usava ele para estruturas. Então, eu fui a fundo no bambu. Fiz vários ensaios físico-mecânicos, isso aqui é um ensaio de flexão, né? Um ensaio totalmente diferente de estrutura de madeira. Os aparatos aqui são bem mais complexos, mas dá para fazer tranquilo. Então, fiz vários ensaios, obtive resultados altíssimos, densidades aí próximas de madeiras de lei, né, que a gente chama, tipo IP, Angelim, densidades básicas desse material altíssimas. E aí essa estrutura eu fiz para experimentar o bambu, né, para experimentar esse Bambusa tuldóides. Bambusa tuldóides é o bambu que mais tem no Brasil. Praticamente todas as construções coloniais em taipa de mão foram utilizados esse bambu. Então, você vai ali na zona Ouro Preto, toda a Estrada Real, você vai ver esse bambu plantado e nas casas né, do período colonial, as paredes todas feitas com pau a pique, né, a taipa de mão com esse bambu. E aí essa aqui provavelmente tenha sido a primeira estrutura de Bambusa tuldóides pensada do ponto de vista da engenharia no Brasil. Tá? É pequena, mas ela tem um significado muito importante nesse sentido aí, né? De trabalhar o Bambusa tuldóides como bambu extremamente resistente e abundante no Brasil como estrutura. Então, tem tudo lá na dissertação. Aqui outros ensaios sendo feitos com vigas duplas, né? Então, assim, baterias de ensaios e mais ensaios que a gente faz e busca informações para poder ter essa tranquilidade na hora de fazer os dimensionamentos, né? Aqui, já trazendo a norma, né? A norma traz algumas soluções de ligação. Norma colombiana já traz algumas soluções de ligação já com as barras, né? Quanto que as barras, cada tipo de diâmetro de barra suporta, então a gente usa bastante a norma colombiana para fazer dimensionamentos de cisalhamento de barras, porque a norma brasileira não tem. Né? Então é um pouco mais difícil você trabalhar com cisalhamento de barras. Como a norma colombiana já tem esses parâmetros, a gente usa bastante elas, tá? Parâmetros de ligações, para fazer ligações com barra roscada, tá? Dimensionamento de ligações. Aqui, fazendo também outros experimentos, também na minha dissertação, utilizando ligações diferenciadas que não estão na norma. Então, vai propor alguma ligação diferente, tem que ser ensaiada. Né? Então, aqui, por exemplo, eu usei um pino de madeira de eucalipto,
e amarras, né? Trabalhando a compressão paralela, né, para ver a resistência, e também trabalhando a compressão perpendicular. No final, um cisalhamento, né? Cisalhamento aqui na ligação. Então, está propondo uma ligação diferente, então tem que ensaiar. Essa ligação, a ideia eu trouxe do Vietnã, de um grande grupo de arquitetos, Votron Guia, que trabalha com sistemas de feixes pré-fabricados. É uma estrutura belíssima. Então, todo o meu mestrado foi isso. Fui no Vietnã buscar o que eles estavam fazendo, descobri esse sistema maravilhoso, de sistema de feixe, tudo pré-fabricado, maravilhoso, que trabalhava basicamente com ligações amarras e pinos de madeira. Então, trouxe em compreender essa realidade, né, como funciona estruturalmente, como que é o dimensionamento, e aplicando o nosso bambus atudoides, que é o que a gente tem aqui em abundância, para fazer esse tipo de estrutura. Então, meu mestrado é baseado nesse processo. Aqui, fazendo já um ensaio de tração e compressão também, com um sistema de ligação que eu desenvolvi para domos, né, que eu trabalho com a Domo Bambu. Então, como eu falei para o Papalado, a gente projetou a maior estrutura geodésica do mundo, que ela tem 30 metros, para 1.000 pessoas dentro. Infelizmente, devido à pandemia, né, estamos parados com esse trabalho, né, porque a gente trabalha com eventos, né, como não tem evento, a gente não está trabalhando, mas basicamente são ligações metálicas, também a gente teve que desenvolver e ensaiar. A gente faz alguns reforços na extremidade do bambu para poder receber essas ligações. Esses reforços são com cola, a gente usa cola poliuretano de mamona, né? E já fizemos vários ensaios e muito bom. Lonas plásticas, né? Aqui é um outro galpão que a gente projetou também, já com todo o conceito de engenharia estrutural, né? Cálculo, toda a parte fazendo por elementos finitos. E aqui o ensaio de algumas peças para a gente poder projetar. São todas ligações metálicas também, né? E aqui o processo de pré-fabricação, né? Da estrutura. Todas estruturas desmontáveis. Eu particularmente, gosto muito das estruturas pré-fabricadas, né? E aqui é uma tesoura sendo montada, né? Para a gente fazer os ensaios de pré-fabricação. Peraí que eu acho que deu um pau aqui. Tá aqui. Então, peraí, gente. Tá aqui. Isso aqui são as ligações desse galpão, né? Ligações todas projetadas e pré-fabricadas, tá? A gente manda fazer tudo, né? A metodologia. E aqui a gente observa um detalhe interessante, ó. A gente faz os cálculos, vê todos os esforços, e aí percebe que essa conexão ela está entrando aqui 20 centímetros para dentro do bambu. E a partir dos esforços encontrados, a gente vai utilizar uma barra dessa, ou duas, ou três, ou quatro, né? Considerando na norma colombiana que cada barra dessa vai suportar uma carga X. Então, mesma coisa de ligações, qualquer outro tipo de ligação, né? Toda questão de engenharia. Esse aqui é outra estrutura pré-fabricada também, que a gente faz bastante, um gazebo pequeno, também baseado em chapas metálicas, né? E também reforços nas pontas, aqui com uma telha shingle. Então, essa estrutura a gente chega e monta ela num dia. Também estamos parados, né, nesse momento. Questão de fogo. Pensando mais questões referentes realmente à construção, né? Por que fogo? Porque todo mundo pergunta, e o fogo, né? Qual é o problema do fogo? Bom, tem que ser evitado. Então, eu costumo dizer o seguinte, medidas máximas de projeto para evitar incêndio, né? Eu nunca vi uma obra de bambu pegar fogo justamente porque já tem no inconsciente essa questão da possibilidade de pegar fogo. Então, as pessoas tomam muito cuidado em relação a isso. Por isso que muito raro a gente vê uma estrutura de bambu pegando fogo. Mas aqui a gente observa que a partir de 150 graus, ele já perde, né, muita resistência. Então, deve-se evitar. A norma colombiana, a norma do Equador,
exige que, em locais onde a temperatura seja maior do que 60 graus, você não utilize bambu. Tá? Ou seja, regiões de cozinha, né? Bom, questão do tratamento, muito importante, né? Por conta dos insetos xilófagos, principalmente questão de fungos, então, proteção. Eu vejo muito projeto de bambu, de arquitetura, sem proteção. Então, assim, esse aqui, por exemplo, é um beiral de um projeto, né? Que estava pegando muita água. Então, se comprometeu totalmente. Aqui tem como fazer uma recuperação? Tem. Mas é melhor evitar que tenha que fazer essa recuperação. E aí evitar coberturas, proteger bem, tá? Sempre. A questão da fotooxidação acontece muito, né? Então, estruturas que pegam muito sol tem que ter um nível de proteção maior, né? Um nível de aplicação de proteção, no caso stain, né? A gente utiliza muito o stain para fazer a proteção do bambu, porque ele impregna, diferente do verniz, que forma uma película. O stain, então, é o mais indicado aí para aplicação nas estruturas de bambu. Sempre importante correr uma lixa aí 100, 80, de leve, para você poder fazer a aplicação desse stain, tá? Questão de rachar, né? Se utiliza muito a questão de preencher os entrenós com argamassa. Né? Então, a observação que a gente tem aqui na nossa região, que varia muito a umidade, é que quando você preenche de argamassa, eventualmente ele vai querer perder um pouco de seção, ter alguma retração tangencial e radial, e ele pode rachar porque não tem para onde correr, né? Tem uma massa ali dentro. Então, tentar usar máximo somente nas áreas de compressão, né? Ou seja, esmagamento. Onde tiver esmagamento, vê que tem muito esmagamento na estrutura, né? Do como, que é uma roliça, ele tende a esmagar. Então, onde tiver muita pressão dos dois lados, preencher. De resto, tentar não preencher. Questão de um bom projeto, né? Bom projeto dimensionado, principalmente pensando no passo a passo da construção. Então, eu falo muito para meus alunos. Não adianta você só fazer o 3D da estrutura ali, resolver hierarquicamente, né? A questão das ligações, quem apoia em quem. Você tem que também saber quem vai ser instalado primeiro. Quem vem primeiro? Vai ser o pilar, depois vem essas vigas, depois vem essa, depois vem uma francesa, depois vem essa. Onde eu vou precisar de um contraventamento provisório, onde eu vou precisar de travamento. Né? Então, essa estrutura foi uma estrutura que eu projetei, que na época, muito tempo atrás, eu não fiz esse passo a passo, mostrando para quem ia executar, e no meio da obra, na hora que estava botando cobertura, ela não estava bem travada ainda, veio um daqueles temporal e ela caiu, ela ruiu, né? Então, é muito importante você entender o passo a passo toda a obra, porque é um risco grande, principalmente falando em grandes estruturas, né? Essa estrutura ela tinha 13 metros de vão livre e uma cobertura muito pesada quando encharcada, que é uma cobertura de palha. Então, esse passo a passo da obra, definindo todo o procedimento, é muito importante. Pelo fato de as estruturas de bambu elas terem um caráter muito rústico, muito ainda empírico por quem executa, muitas vezes não consegue pensar nessa questão toda, né? De como você vai executar do começo ao fim. Mas isso está mudando aos poucos, tá? É importante, eu sempre costumo oferecer nos meus projetos, um plano de manutenção. Tá? Então, a NBR 15575, ela exige essa questão do plano de manutenção, né? Então, eu sempre faço. Já fiz várias avaliações de patologias, tenho alguns artigos e materiais aí já disponíveis, de patologias em bambu, então, busco trazer essa questão da manutenção, né? Qual a periodicidade, como é que tem que ser feita, das estruturas que a gente executa. Aqui algumas poucas aqui obras que a gente já fez, né? Então, a gente tem aqui um gazebinho, um chalé, algumas casinhas, né? Essa aqui é a estrutura que foi executada pela Odebrecht, são 14 metros de vão livre, algumas estruturas menores, né?
Então, algumas isso aqui também é uma estrutura bem bacana. E trabalhando o máximo possível aí com técnicas complementares sustentáveis, né? Com paredes de terra, né? E coberturas mais leves, mais interessantes. Bom, falando um pouco aqui de uma grande experiência que a gente teve aí em 2010 para 2011, né? Que foi o Centro de Práticas Sustentáveis do Simpro-DF, tá? O arquiteto lá, o Sérgio Pamplona me trouxe o projeto, falou, Fred, dá para fazer de bambu aqui as coberturas? Eu falei, dá. Vamos ter que adaptar um pouco, né? Redimensionar, fazer dimensionamento, mas o Sérgio Pamplona já tinha trabalhado com bambu, então conseguiu resolver bem, trazer para mim já uma estrutura que eu tive que fazer pouca alteração, né? Para poder ser executada. Às vezes duplicar uma peça, ou fortalecer uma ligação, mas veio muito boa. Então, total de 1.100 metros quadrados de cobertura de bambu, né? São 4 edificações, 950 cômodos de 6 metros, foi 1 ano de obra, tá? Um custo médio de mão de obra de R$180 o metro quadrado, e o maior vão livre que tem no Brasil, né? 17,50 metros. Além de ser a maior construção, porque foram 4 obras simultâneas, né? Ainda teve essa questão do maior vão. Esse aqui é a menor estrutura, é um banheiro seco. A gente sempre fala com as pessoas aí que vão visitar para utilizar, o pessoal tem um pouco de vergonha, né, de usar o banheiro seco ainda não estão muito acostumados, mas é um sistema muito interessante. Então, aqui utilizamos uma telha de cavaco de madeira, uma telha muito interessante, porque ela é um resíduo, né? É um resíduo que sobra das madeireiras, principalmente do Pará. Então, são lascas de madeira. Elas têm um tamanho padronizado de 40 de altura, e a largura não é tão padronizada. Tem uma manta aluminizada por baixo, né, que faz a proteção para não dar goteira. É muito interessante pela possibilidade de trabalhar com coberturas curvas. Tá? A gente tem uma opção muito interessante que eu vou começar a aplicar agora, que está sendo muito aplicado na Ásia, que é utilizar a própria esteira do bambu. Então, quando o bambu é aberto, né, faz as esteiras do bambu, você faz pequenas telhas, você consegue cortar e fazer pequenas telhas. Então, você aplica uma camada, aplica uma manta e aplica outra camada. Então, isso está sendo muito utilizado na Ásia, tem algumas obras já com mais de 6 anos, e eu acredito que fazendo bem feito com o bambu tratado, a gente possa ter uma durabilidade aí de mais de 15 anos. Parece pouco, mas as palhas você vai ter durabilidade de 7, 8 anos, não mais do que isso. Então, pode ser uma solução muito boa, vou começar a fazer esse teste. Aqui uma outra estrutura também que a gente fez, lá mesmo, né? Eu estou sem fotos mais novas, depois de pintada, mas essa aqui, né? Uma cobertura baseada em vários pórticos treliçados, que a gente chama. E interessante que o salão principal, que é o salão que tem um vão de 17,50, ele tinha a mesma configuração de pórticos treliçados, desse menor. Esse menor são 10 metros de vão. Então, a opção foi, logicamente, executar o menor para verificar o que a gente podia melhorar antes de começar pelo grande, né? Porque o grande era um grande desafio para mim e para qualquer pessoa, tá? Então, fizemos primeiro esse menor aqui. E aí depois partimos para esse maior. Esse aqui é o galpão maior, tá? Também com telha de cavaco de madeira. E essa aqui é a estrutura dele, né? Então, são 17,50 metros nesse sentido aqui. Uma grande estrutura em taipa de pilão também, parede de 70, aí eu falo da geotecnia, né, Alberto? Parede de taipa de pilão de 70 centímetros de largura, com 7 metros de altura. Então,
todas uma proporção de 10% de cimento, né, num solo 70% de areia e entre 30% entre argila e silt, 10% de cimento, compactada a cada 20 centímetros, né, um ensaio bem interessante foi feito, e aqui a gente conseguiu executar. Agora um pouquinho do... Essa aqui é a outra estrutura também que teve lá, então são 4 estruturas muito grandes, vale a pena a visita, viu, quando vierem a Brasília. E essas estruturas são 14 metros de vão livre também, uma estrutura muito bonita, muito também baseada em umas treliças, né, aporticadas também, que a gente chama. Tá? Só que uma grande diferença dos galpões convencionais é porque as treliças elas se repetem, certo? Então você faz uma treliça, o resto todos vão ser iguais. Nesse caso não, nesse caso como ele tinha uma superfície de casca, tipo uma tartaruga, então cada treliça tinha uma configuração diferente. Então isso teve um nível de artesanalidade, que eu chamo, muito grande. E que, assim, traz uma estética, um negócio que você chega lá, é impressionante, mas em termos de mão de obra aumenta muito. Então, qual que seria a melhor solução para você conseguir construir com bambu com custo razoável, né, competitivo? Seria a padronização de módulos, né? Melhor solução. Mas, vamos dizer, foi uma grande experiência. Então, aqui a gente recebeu a arquitetura, fizemos a adequação da arquitetura, fizemos o pré-dimensionamento, depois modelamos em CAD, fizemos a análise nuances, né? Na época foi nuances, mas pode ser feito no SAP 2000. Depois passamos para o detalhamento das estruturas e depois definir o processo executivo, como eu falei para vocês, né? Como que vai ser? Então, eu gero várias pranchas do passo a passo, inclusive posicionamento de andaime, eu tento fazer isso também. É lógico que cada mestre tem o seu jeito de trabalhar, né? Mas é interessante você já definir esse passo a passo da construção. Grande dificuldade de fazer o orçamento, até hoje temos, né? Eu como já estou há muitos anos, para mim é fácil fazer o orçamento, mas a maior dificuldade de qualquer pessoa que vai construir com bambu é que você não tem nenhum parâmetro. Você já não tem parâmetro de madeira no Sinap, você tem ali para tesouras convencionais. Mas para você, bambu, principalmente quando você está trabalhando em plasticidade, trabalhando em elementos diferentes, então como é que eu faço esse orçamento? Eu faço o levantamento de todo o material. Bambu, jogo de 20% a 30% acima de bambu, né? Que tem muitas perdas no sentido que eu vou usar para outras coisas, o bambu. Mas na estrutura eu tenho uma perda de 30%, de 20% a 30%. Levanto toda a parte de ligações e começo a mentalizar numa planilha Excel o passo a passo da obra, para ver quanto que eu vou gastar de mão de obra, quantas pessoas vão trabalhar, quanto tempo, né? Quais os equipamentos que eu vou precisar, de andaime, de guindaste, de guincho, de munque, avalio tudo isso, né? Então eu vou compondo o meu orçamento. Isso para mim é mais fácil. Mas para as pessoas que estão aí, que vão estar começando, ficam perdidinhas, né? Então, a experiência prática é fundamental para se elaborar um bom orçamento. Isso eu coloco com bastante propriedade, né? Então, a gente utilizou basicamente o Dendrocarpus asper, tratado em octoborato por imersão e tanque, né? Material muito incrível. Todo o tratamento foi feito nessa área aqui, que é uma área que eu tenho, né? Aqui mais um comparativo afirmando a questão da solução de ácido bórico e bórax, ou octoborato, né? Em termos de infestação, número de infestação zero, são estudos feitos na Colômbia, né? Por isso que ele é tão consagrado, esse sistema de tratamento. Importante aí para executar a obra, gente, essencial a experiência do carpinteiro. Né? O carpinteiro é a chave do negócio. Muito fácil de adaptar um carpinteiro que está acostumado a trabalhar com eucalipto, pelo fato de ser roliço. Então, se você tem a oportunidade de se você quer chamar um carpinteiro,
é interessante que ele tenha experiência em eucalipto roliço, se ele nunca trabalhou com bambu, né? Porque fica mais fácil. Se você traz um carpinteiro que está acostumado com essa imperfeição da madeira e traz para ele os conceitos das ligações, como são as ligações, como devem ser as ligações, fica muito fácil. Então, uma experiência minha também de trazer carpinteiros de madeira roliça para trabalhar com bambu, né? Importante selecionar as peças antes de iniciar a obra. Então, quando chega as peças no canteiro, vocês que vão trabalhar com execução, querem começar a executar, chegaram as peças, a primeira coisa é dizer quem é quem. Quem vai ser pilar, quem vai ser viga, quem vai ser caibro, quem... Depois que você separou todo mundo, aí você parte para a execução, né? Porque senão fica aquela ávido a querer pegar as melhores peças, vai sobrando as piores ali para o fim. Então, já deixa tudo, né? Um conselho que eu dou também, trabalhar já uma proteção nas peças, trabalhar o stain já nas peças, antes de começar a trabalhar, porque você protege elas, né? Desenvolver processos de pré-fabricação. Então, se você conseguir pré-fabricar no chão, é melhor do que você ter que montar estruturas lá no alto, né? Fazer bocas lá no alto. Então, tentar fazer projetos que você consiga fazer tudo em galpão, a melhor coisa que tem, todo mundo protegido do sol, né? Ou no chão, pelo menos no chão, em gabaritos. Isso é muito importante. Sempre revisar as dimensões das obras, né? Antes de começar a pré-fabricação. Às vezes, a parte civil, como foi nesse processo que eu fiz, a parte civil ali de terra foi feito, só que teve umas alterações e não foi compartilhada essas alterações. Então, eu comecei a pré-fabricar todas as peças no chão de bambu. Na hora que eu fui botar, nada casava. Perdi várias peças. Então, muito importante revisar as dimensões. A gente sabe que tem alterações de obra civil, né? Então, é isso. Equipamento de segurança, fundamental, trabalhar em altura, né? E ferramentas de alta produtividade, por exemplo, para fazer as bocas, eu utilizei uma furadeira industrial de bancada, que aí o torque é muito mais alto, muito mais rápido para fazer boca, muito mais fácil. Aqui fazendo emenda de peças, né, que eram peças, tinha umas peças que tinham mais de 14 metros, e eu estava trabalhando com peças de 6 metros e 8 metros, então tive que fazer muitas emendas, né? E essas emendas, elas não são resistentes, elas são resistentes, mas você não pode considerar a flexão nelas. Então, ela tem que ter transpasses nela, ela tem que ter situações. Por exemplo, para a gente levantar essas peças, tivemos que trabalhar com tarugos de madeira, usamos caibros de madeira para poder levantar elas. Depois que elas estavam levantadas, outras peças iam travar nesses locais de emenda. Então, pelo menos para içá-las, a gente precisou trabalhar com esses tarugos, né? Aqui colocando as telhas, as ripas, né? Interessante que muitas vezes os cálculos estruturais a gente não considera as ripas, né? Então, quando você coloca as ripas, o nível de estabilidade da estrutura aumenta de 30% a 40%. Então, é importante prever as ripas. Se for trabalhar com ripa, no cálculo estrutural, na análise de elementos finitos, tentar criar uma malha ali e prever sim a ripa. Ou não prever a ripa, mas a ripa vai ser uma segurança a mais do a mais, né? Como diz. Mas as ripas dão uma estabilidade imensa na estrutura. Aqui no banheiro, né? Fazendo a instalação dos caibros. Aqui uma outra questão também que a gente utilizou, que é muito interessante. Tem uns elementos que eu vou mostrar para vocês que vinham um bambu de cada lado num toco, que é esse que a gente está vendo aqui. No outro menor, a gente usou um toco de bambu. Só que o toco de bambu, um bambu tem 14, outro tem 15, outro tem 14,5, outro tem 15,5, outro tem 16. E aí a gente tinha que ajustar as bocas. Toda hora ajustar. Aí o que eu falei? Não, no próximo, que é grande, que tem muito mais desse elemento, que tem duas bocas chegando num toco, eu vou fazer o quê? Vou comprar eucalipto tratado, vou tornear ele do diâmetro que eu quero, vou padronizar tudo com 15. Ou seja, então eu fiz todas as bocas com 15 também. Então agilizou muito. Então foram coisas que a gente aprendeu durante a obra, né? Aqui, para vocês terem ideia da altura, né? Da tesoura principal, eram quase 10 metros de altura, assim, né? Tem que ter muito, muito cuidado.
aqui posicionando, né, uma quantidade grande de andaime. Aqui os tarugos, as talas, né, ainda segurando essas emendas, né, antes de eu travar. Aqui as ripas sendo instaladas lá no outro galpão. Aqui as vigas concretadas, chumbadas com parabolt, numa viga de concreto em cima da taipa, né? Então, aqui já fazendo os travamentos todo da estrutura. Né? Bastante andaime, a gente observa aqui bastante andaime. Outra questão importante que a gente pensou na obra é que tinha uma superfície aqui que era mais... que a gente conseguia instalar tábuas. Então, a gente optou em fazê-las primeiro e botar umas tábuas aqui para a pessoa poder circular por aqui. Então, também é outra coisa que a gente não tinha pensado antes e pensamos depois, né? E aí a obra pronta, né? Lógico que a gente tem muito mais informação aí sobre essa obra, mas, de um modo geral, é isso, né? São as recomendações que eu passo em relação a uma construção grande, né? Bastante cuidado aí, né, no projeto, bastante cuidado na execução, como qualquer outra construção convencional, né? Então, uma coisa que é importante também, assim como a madeira, o bambu é difícil você conseguir construir com bambu já com uma umidade de equilíbrio, ou seja, que ele não vai mais alterar a dimensão, né? Então, é importante a gente trabalhar com uma revisão 1 ano após ser concluída. Então, essa revisão ela consiste em reapertar parafusos que eventualmente afrouxaram e recuperar eventualmente trincas que tenham acontecido. Tá? Essa revisão foi feita 3 anos depois e hoje a obra está linda, maravilhosa. Vocês forem lá, vocês vão curtir bastante. Tá? Então, plano de manutenção, muito importante. Revisão 1 ano após concluída, que vai constituir nessas atividades. O que eu sempre oriento, você vai construir para um cliente, coloque no contrato que essa obra vai precisar de uma revisão, ou não, né? Daqui 1 ano ou 2, e que essa revisão seja por conta do cliente, tá? Porque se ele pagar agora, daqui 2 anos, você já gastou esse dinheiro. Então, coloque lá no contrato que daqui 1 ano é necessário uma revisão. Então, eu falo assim, nós vivemos uma situação que só constrói com bambu quem quer muito construir com bambu. Né? Não é um material opcional. Não é uma opção ainda para a gente. Tipo, eu quero construir. Quais são as opções que tem? Não, tem madeira, aço, concreto, pré-moldado, bambu. É uma opção? É mais barato? Não, não é mais barato. Então, não é uma opção ainda. Certo? A opção ela vai ser quando a gente tiver matéria-prima e fornecedores ágeis, a gente tiver bastante mão de obra capacitada e, principalmente, muitos arquitetos, né, já capacitados para elaborar o projeto já praticamente executivo. Então, o que eu estou trabalhando com os arquitetos é isso. O final do projeto de arquitetura tem que ser praticamente um executivo, com exceção de chapas e barras, né? Porque isso aí tem que ser dimensionado por um engenheiro. Mas, dependendo do porte da construção, se botar barra roscada de 3/8 geral, resolve. Então, assim, de modo geral, o que importa é a hierarquia. Quem apoia em quem, como é que esse bambu chega aqui, como é que ele vai aqui, como é que você vai trabalhar a tesoura, que cobertura que você vai usar, porque vai interferir diretamente no tipo de hierarquia de cobertura, que tipo de parede que você vai usar, vai definir diretamente se você vai usar um pavimento, 2 pavimentos, você vai ter que encher o bambu com argamassa para suportar a compressão. Então, essa é a minha missão agora, é capacitar os arquitetos para a gente poder ter cada vez mais obras de bambu. Certo? Bom, concluindo, né, os desafios que a gente tem, o projeto estrutural tem que ser bem elaborado, né, vindo do arquiteto, culminando no engenheiro. Uma maquete física, um modelo reduzido, muito importante também, ajuda bastante, tá? Padronizar as uniões,
tentar pré-fabricar em solo, projetar estruturas que você consiga pré-fabricá-las em solo, adaptar equipamentos, porque a gente não tem equipamentos específicos para bambu, né? Então, a gente tem que adaptar muitos equipamentos e ferramentas. Detalhe executivo, muito importante, né? Das ligações. Detalhe do passo a passo da obra, né? Como que vai ser o passo a passo. Tentar trabalhar com orçamento, né? São vários desafios aí. Desenvolver composições de custo, né? Capacitar carpinteiros, muito importante. Fornecedores de bambu de qualidade, importantíssimo. Estudar as interfaces, os detalhes construtivos, né? Instalações, vedações, coberturas, muito importante, fundações. E, por fim, elaborar um plano de manejo para o seu cliente, para ele poder fazer com que essa obra dure 50, 100 anos, né? Que é isso que a gente quer. A gente não quer gastar um dinheiro, gastar muitas vezes um sonho de uma vida para ficar preocupado se tem bicho, tá? Vira e mexe, as pessoas me mandam uma mensagem. Eu tenho, não sei se você sabe, eu tenho um canal no YouTube, depois eu passo o link para vocês. É Bioestrutura Engenharia, né? Só botar lá. E tem mais de 150 vídeos lá de obras que eu vou no mundo, né? Eu vou, registro, explico o sistema estrutural, e processo de tratamento, tudo que vocês precisarem tem lá. Então, muito importante que todos esses passos sejam seguidos para a gente poder garantir que essa prática de construção com bambu ela seja calçada, né, na técnica, na qualidade, e não corra risco de cair em, como fala, descrédito, né? Então, é isso, pessoal. Agradeço aí. Mais ou menos era isso que eu tinha para passar. Tem muita coisa para passar, né? Mas precisaria de muitos tempos aí.